Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, na correnteza do rio. Bom dia, monja, como vai? Que bom tê-la aqui conosco. Estás por onde, monja? Estás no Japão? Estás pelo Brasil? Bom dia, Isis. Bom dia, Mauro. Bom dia, Grácia. Isis, fez contato? Bom dia, Carla. Começando com Djavan, correnteza. Que coisa linda, monja Jikiro. Começando despertando conosco. Olhem aí, pessoal. A monja Jikiro conosco. Vamos descobrir se ela está no Japão, porque ela está sempre pelo Japão, pelo Brasil. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Sterley. Que bom, Isis. Que bom que fez contato. Ó, bom dia, Valéria. Japão, fui ao Brasil no final do ano, mas já voltamos. Que coisa linda, que espetáculo. É isso aí, levando o Dharma para todos os lados. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Kátia. Que coisa linda. Bom dia, Sinara, bom dia, Luana. E aí, Luana, tá fazendo os teminhas? Eu dei um tema para o pessoal nessa semana da aula, que foi uma choradeira. Espernearam, comentei ontem, né? Espernearam para fazer. Como é que eu vou fazer esse tema? Tu tá louco, nem pensar. Fizeram uma choradeira. Bom dia, Ana Tereza. Como é que tá aí? Tudo certo? E aí é uma loucura, né? Bom dia, Marta. Tudo bem? Aí dei um teminha pro pessoal fazer, além das práticas de meditação. Disse, ó, vocês vão fazer um tema, só para vocês manterem a curiosidade, assim, para quebrar. Monja, dei um tema para eles quebrarem os 3 kleshas, né? Então ali, bom dia, Pati. Aí para quebrar os 3 kleshas ali do centro da roda da vida, né? Os 3 venenos mentais, as aflições mentais. Para quebrar não, né? Para começar a dar uma distorcida nessa visão. E aí eles, nossa, não, tu é doido. Claro que eu sou doido, né? Bora lá ler. E aí, Pati, como é que tá? Tudo certinho? Nós estamos lendo O Poder das Dakinis, né? Ontem foi o dia das Dakinis, das Yoginis. Bom dia, Léo. O dia das mulheres. Lúcia da Letra, escrito pela Micaela Haas. Bora lá. Eles fazem um drama nas aulas, monja. Não faz ideia, uma choradeira. Botar esse pessoal fazer quinrinha aí, daí eles ficam tudo calminho. Bom dia, Deni. Então é isso, notícias da paróquia. Continua as aulas de yoga. Hoje tem yoga no final da tarde aqui no Espaço Arquitetura da Mente. Bom dia, Rossana, tudo bem? Tem yoga no Espaço Arquitetura da Mente. Acho que às 17 horas, então quem quiser participar, quem tem aí esse horário fica bem para vocês, com Amanda Yogni. Hoje eu não dou aula de meditação, meus dias que eu não dou aula. Bom dia, Maria, tudo bem? Nesse final de semana vai ter um evento aqui no sábado à tarde, mas é um evento somente para mulheres, que daí é com Cozinha Calma, né, com a Carolina. E ela vai fazer, olha só, Paty, não sei se tu viu, ela vai fazer a celebração do cacau, e aí todos os pratos que ela vai ensinar, eles vão fazer toda uma tarde, começa às 2, vai até às 6 da tarde. Aí elas vão fazer pratos baseados no cacau 100%, que ela encomendou, veio da Bahia, mas é extraído da Amazônia. Então, uma loucura, assim. Bom dia, Eliana. Tá tudo preparado já, e são 16 mulheres que vão se encontrar. E eu sumo. Eu só nem dou oi, assim, eu pego, vou sair pedalar, vou inventar qualquer coisa e volto só quando já estiver indo embora. Sem homem incomodando. Sim, a Paty diz, falamos sobre isso, a Paty que iniciou a Carolina na cerimônia do cacau. Foram semanas, né, de iniciação, não me lembro direito. Muito legal, então agora ela vai usar uma pequena cerimônia, né, pelo que eu entendi, ela me falou alguns detalhes, assim, poucas coisas. E aí vai fazer comidas baseadas, toda ela em, né, os pratos salgados com cacau, um monte de coisa. Legal, né? Olha quanta coisa acontecendo na arquitetura da mente. É isso aí. Bom, vamos lá. A gente está lendo agora, então, a página, passamos para Pema Chodron, tá aqui ela. Lembra da Pema Chodron? A Pema Chodron
que é chamada de Deirdre Bloomfield Brown, que seria o nome dela, né, de batismo, mas ela tem dezenas de livros. A gente já leu alguns aqui, acho que uns 2 ou 3. Quando Tudo Se Desfaz, é um livro muito famoso dela, um best-seller, assim, né, que é maravilhoso. Então ela tem vários livros assim que são uma pegada muito do budismo muito mais acessível, assim, né, muito ligada às emoções. Bom dia, Lucelena. Ligada às coisas do dia a dia mesmo, assim. Eu gosto desse budismo menos intelectualizado, assim, sabe? Eu participo de alguns grupos que é só intelectualizado, eu acho muito cansativo. Embora consiga acessar esses lugares, assim, também, eu acho que é de pouca utilidade, assim, sinceramente. Eu acho que é muito mais um trabalho mental, meio que egóico, assim, mas que é necessário também, que a gente precisa estudar esses lugares do budismo, mas que eles não ajudam as pessoas de um modo geral. A gente precisa ajudar de modo geral. Tem que estar o budismo engajado no mundo, né, ali. Então vamos lá. Relaxando na ausência de base. As lições que a professora budista ocidental mais querida aprendeu quando sua própria vida desmoronou. Vocês lembram da história dela, né? Lembram? Quem lembra da história quando ela contou sobre o marido dela? Quem lembra daquela história? Achei sensacional, eu releio aquilo só para dar risada. Quando Pema sobe no palco, ela admite que sente... Deixa eu tirar isso aqui. Ela admite que se sente muito surpresa em ver uma plateia tão grande. Fico estupefata. A Aliana diz que lembra, o Mauro também, é muito legal, né? Eu acho legal essa palavra, estupefata. A Carla lembrou também. Estupefata é legal, né? Tem umas palavras no português que são lindas, assim, estupefata. Ela parece que é uma palavra que ela dá tapas, assim, né? A Ana lembrou também, bom dia, Rosana. Ela vai dando tapas no céu da boca, assim, estupefata. Adoro as palavras. Em um dia ensolarado de outubro, na área da Baía de São Francisco, 3.000 pessoas se reúnem no pavilhão à beira-mar. Pelas janelas enormes, Pema vê a silhueta da cidade projetando-se do azul infinito. Né, Ana? Que vontade que dá, né? Bom dia, Daisy. Outras 2.000 pessoas não conseguiram reservar lugar e assistem online em casa. Pensa só, quanta gente. Nossa, 3.000 pessoas e 2.000 assistindo online porque não conseguiram... Pá, isso é uma loucura. Em 1936, quando Pema Chodron nasceu, a Ford montava seu lendário V8, bebedor de gasolina até não poder mais, nessa fábrica de automóveis de um acre. Agora, o enorme salão, que foi no mesmo salão, mal é suficiente para conter a energia poderosa de um ícone muito diferente. Então, esses popstar, assim, né? Popstar do budismo. Que loucura. É a Madonna do budismo. Pema Chodron, que ensinará como se tornar destemido. Envergando suas vestes marrons, ela parece frágil, mas em alguns poucos minutos cativa o público com sua presença. A voz suave e ligeiramente rouca de Pema preenche o espaço, se estendendo até as vigas superiores do teto elevado. Um artista a presenteia com uma colagem, em que o rosto de Pema é sobreposto ao de Rose, a rebitadeira, a famosa e idolatrada feminista da Segunda Guerra Mundial. Rose substituiu os trabalhadores do sexo masculino nas fábricas, exibia seus músculos e impulsionou o slogan de propaganda: "Nós podemos fazer". Pensa isso em 1945. As mulheres, as mulheres rompem com a ordem. Tem uma coisa que eu gosto muito, eu comentei aqui alguma vez, eu acho, que na arquitetura tem uma palavra que se chama oxymoron, né? Que é uma piada na arquitetura, que é um rompimento da norma. Se vocês olharem os prédios neoclássicos, tentem procurar aí na internet, aí tem vindo então aquelas fachadas, né, todas simétricas, isométricas,
E aí aqueles pilares, né, com todos os seus arabescos, estão indo direitinho. Quando chega na esquina, né, o prédio faz a curva assim, dobra a esquina, na esquina tem uma cariátide. Sabem o que é? É uma figura feminina em forma de pilastra, né? Um pilar, só que é o corpo de uma mulher sustentando toda a esquina. Isso é o oxímoron, quando há uma quebra de regra. E aí mostra a figura feminina como um rompimento de norma. E esse rompimento de norma é uma piada, porque ele vai dizer, gente, a mulher consegue carregar tudo isso. E aí vem a seriedade do masculino, né? Porque a arquitetura neoclássica era muito masculinizada. Aí todas aquelas formas fechadinhas, certinhas, tinha todo um padrão para se construir. Tu pegava, eram os módulos, né? Tu pegava e ia construindo com aqueles módulos, sempre nas mesmas proporções áureas. E aí chega a mulher e rompe a norma. E aí as pessoas estão lendo assim, daqui a pouco... É quase que a sílaba A, ou a sílaba Tan no budismo, né? O A, né? Aquele A, ou Pan, né? Pá. Aí daqui a pouco surge isso. É muito legal. Entenderam? É muito legal. Nós podemos fazer uma comparação adequada e vibrante para uma mulher que substituiu os professores tradicionais do sexo masculino como a professora budista mais amada na América atualmente. Esse ensinamento é um acontecimento histórico, pois os organizadores ressaltam que pode ser o último retiro de Pema nessa área do Bay Area, né? Com um humor gentil, muito característico da professora de jardim de infância que era, ela imediatamente mostra os dentes. Eu acho que um budismo em que tu não consegue mostrar os dentes... tem um livro, né, esqueci, Bom Dia Lu, Não Acredito num Deus que não saiba dançar. Um livro sufista. Então é isso, a gente precisa rir, sorrir. E o tema que eu dei para o pessoal essa semana é rir de si mesmo, não se levar tão a sério. As pessoas se levam muito a sério. Muito a sério. A Serena está descobrindo uns cheiros aqui dentro. Ela está ali, uma vibe só dela. Rebatendo alguns insatisfeitos que reclamavam porque esperavam um ambiente muito mais íntimo, ela enquadra o evento em um contexto global muito amplo de querer despertar. Com a motivação de Bodhicitta, não queremos apenas ser felizes, pois não seremos felizes a menos que todos o sejam. É o terceiro, né? Depois disso, era possível ouvir um alfinete cair. 3.000 pessoas e o silêncio absoluto. Ah, que espetáculo. Tá vendo, Lu? A Lu é prof de crianças e no final da aula ela dizendo, mas como fazer com que 25 crianças de 5, 4, 6 anos, né, prestem atenção, né? Aí vai do professor, né? Essas são as manobras que o professor tem que ter. Sensacional. Tu viu ali? Ela não mandou ninguém calar a boca, todo mundo prestou atenção. As crianças fazem isso também. Há um momento de... Há uma coisa que acontece assim, gente. Há fluxos de consciências, um fluxo de consciência principal e fluxos de consciência secundários. Se o teu fluxo de consciência principal ele é de imposição, porque o fluxo de consciência principal é a relação do ego com os egos, né? Os fluxos de consciência eles se comunicam através de uma imagem que são aparências criadas, que é essa forma que vocês estão vendo aqui. Mas os fluxos de consciências laterais, eles estão se comunicando numa outra sintonia. Digamos assim que os fluxos de consciência principal são um FM, frequência modulada, né? E aí esses fluxos de consciência laterais, secundários, eles têm uma abrangência muito maior, eles são AM. E essas modulações AM, elas vão se conectando com outras conexões AM. O Jung já diria que isso é o inconsciente coletivo. Tá? No budismo a gente vai chamar de consciências laterais. E essas consciências laterais vão se chocando, porque elas olham além das aparências. E as pessoas vão chamar de intuição, não é intuição, porque é uma coisa meio esotérica, assim. É consciência mesmo. É um estado de consciência que nós não estamos percebendo porque é a mente livre. É a mente além da aparência criada do objeto, de dualidade,
de coemergir com o objeto que está ali, eu reajo e estou conversando com esse objeto. E essas consciências, elas não possuem um objeto para se fixar, e elas vão se comunicando. Se o professor, se o instrutor, se o mestre, a monja, seja quem for, estiver falando e as consciências laterais estiverem sintonizadas, então nesse momento há essa sintonia. Se elas não estiverem, se tu estiver falando e pensando em outra coisa senão aquilo em que tu está falando, as consciências laterais também se dispersam. Então, o mindfulness, sati, a atenção plena, é o estado de manter-se presente para que as consciências laterais, secundárias, elas se comuniquem. Então a gente se comunica por ondas de AM. O FM é o bonitinho, é aquela coisa que a gente coloca ali para olhar. Ficou claro isso para vocês? Concordam, discordam? Não, nunca ouvi falar nisso. Tu tá louco? Tu tomou alguma coisa agora de manhã? Não, só tomei chimarrão. É que eu estou estudando já desde muito cedo. Aí eu estou com a mente que é uma coisa. Ela está soltando farpas. Suas mãos desenham aspas no ar em torno da palavra espiritual. Não é a transferência na psicanálise. Não é a transferência. Transferência é outra coisa. Não. Provavelmente não vai encontrar isso. Não, provavelmente não vai encontrar isso ali. Não tem literatura sobre... O inconsciente coletivo do Jung, ele vai falar um pouco sobre isso. Mas no budismo tu não vai encontrar literatura sobre isso. Isso aí a gente vai aprender somente através das práticas. Não a literatura. Então é passado por oralidade, de um professor para outro, para instrutores. No meu caso eu recebi por oralidade, né? E dessa oralidade eu tive que praticar até perceber as frequências aí se modulando, assim. Mas não tem material. Bom dia, Natalina. E aí aqui, ó, suas mãos desenham aspas no ar em torno da palavra espiritual, quando ela se dirige aos buscadores espirituais. Pode ser um tanto egoísta, porque se trata de cuidar de si mesmo e não de como isso afeta os outros. O que nos faz sentir confortáveis e seguros é conseguido, na verdade, à custa de outras pessoas. Em minutos, ela aborda diretamente a ausência de base, um dos assuntos que mais gosta de explorar. A ausência de base é aquele livro dela, Quando Tudo se Desfaz. Né? A primeira frase do seu livro de maior sucesso, Quando Tudo se Desfaz, diz: embarcar na jornada espiritual é como entrar em um barco muito pequeno e partir para o oceano em busca de terras desconhecidas. É bem isso. Gente, eu brinco com o pessoal, é preciso coragem para sentar num zafo, né? Numa almofada de meditação. É preciso muita coragem. Porque tu vai se deparar com áreas completamente desconhecidas de ti mesmo. Então, o pessoal que faz isso, corajosos, destemidas. Enquanto outros professores podem prometer a seus alunos que a meditação fará com que se sintam melhor, mais em paz e com os pés no chão, Pema dá as más notícias, ou boas notícias. Se você aprecia a verdade, logo no início, não há um chão sólido a ser encontrado. Bom dia, Amanda. Pelo menos não no budismo. Certamente não em seus ensinamentos, nem em qualquer outro lugar. O chão está sempre tremendo. A falta de chão é eterna. Então, aqui estamos, diz ela, sorrindo. Citando o título do evento, Sorrir para o Medo. Lembra que eu falei, Luta? Também, a meditação não é para acalmar. A meditação é para revelar. O que acalma é Rivotril. Meditação não é para acalmar. Um kit de primeiros socorros para a vida. Enfrentar o que nos assusta é o tema típico de Pema Chodron. Uma olhadela nos títulos de seus livros e áudios fornece um kit de primeiros socorros para lidar com a vida. Quando tudo se desfaz, tem esse livro, vocês já leram, a gente já leu aqui, Sem Tempo a Perder. Comece onde você está, não morda o anzol. Então, todos os livros dela assim,
os lugares que nos assustam, o salto, um novo caminho para enfrentar as dificuldades inevitáveis, e assim você poderá acolher o indesejável. Eu acho que eu já li quase todos. E também praticar a paz em tempos de guerra. A Carla colocou ali, meditação é como uma voadeira. A mulherada aqui, elas não sabem brincar, né? É por aí, Carla. Esses títulos resumem os conselhos do coração de Pema. Eu adoro esse budismo assim que os mestres, eles, né, que as mestras, eles leem, estudam sutras, digerem, passam para a tecla SAP da época que nós estamos, né, e transformam numa coisa palatável. Saem daquele lugar assim, né, da fala, e vem para um lugar de fala em que há o meio comum, assim, que a gente consegue acessar, que é acessível. Eu acho maravilhoso. E isso é compreensão, né? Só para quem tem compreensão dos ensinamentos consegue fazer isso. A Pema, ela tem uma facilidade de andar nos ensinamentos, assim. Gosto disso. Por nos exortar a fazer isso com gentileza, bondade e humor, ela deixa claro que essa é a única coisa sensata a se fazer. Que essa é de fato a única possibilidade se quisermos despertar. Ela explicou: o primeiro passo é desenvolver uma amizade incondicional consigo mesmo. A amizade incondicional significa permanecer aberto quando quiser se fechar. Quando o que você vê em si mesmo for muito doloroso, muito embaraçoso, muito desagradável, muito odioso. Alguém já se sentiu assim, de se olhar e dizer, nossa, eu não sou uma pessoa, agora eu não agi de uma forma muito legal, assim, né? Quando está se olhando. Todo mundo já se sentiu, né? Mas aí eu quero ver você levantando a mão. Quero ver quem tem coragem. A principal característica do treinamento no cultivo do destemor é você poder ir a qualquer lugar do mundo e ajudar as pessoas por não se fechar para elas. O primeiro passo é olhar para si mesmo com um sentimento de bondade e gentileza. É preciso muita coragem, como diz Trungpa Rinpoche, porque significa permanecer presente quando você começa a temer o que vê. O sucesso de Pema certamente também se baseia no fato de que ela própria é um ótimo exemplo de como vivenciar isso. A monja disse direto, pensa, se a monja está dizendo isso, se ela sente isso, e aí nós aqui vamos dizer o que? Não, a gente não. Capaz, monja? Eu não. Todo dia ela faz. Aí a Marta também, a Eliana também. Gente, claro, né? A gente olha pra gente assim. Aí entra o elemento de autocompaixão, né? Humanidade compartilhada, autobondade. A gente vai olhar, vai perceber que outra pessoa... Por que eu desperto que faço vocês se manifestarem? Aí a monja fala que sim, a Eliana diz que sim, a Marta diz que sim, né? Passam por isso. E a gente começa a olhar, a gente sai desse em cima, esse de si mesmo, né? E aí olha, nossa, tem mais gente que pensa assim. E aí tu começa a olhar o mundo através dessa janela de humanidade compartilhada. Há outras pessoas que pensam como eu, né? É um momento de respiro. O Despertando com Dharma é um pouquinho para isso, assim. Olha Zequinha Mello. Gente, olhem esse perfil que entrou agora aqui, Zequinha Mello MPB. Eu fico com uma... Sabe quando tu gera uma inveja por uma pessoa? É quando eu vejo os vídeos do Zequinha. Eu olho assim, dá vontade de... sabe? Ele pega aquele violão, é de um absurdo. Eu gostaria... Eu acho que faria qualquer coisa para saber tocar desse jeito. Assim, meu sonho de consumo de vida é tocar como o Zequinha toca. Vocês precisam ouvir. Não, eu não conheço ele pessoalmente, nunca... Eu só fico seguindo ali e ouvindo todo dia, eu ouço ele tocando, né, um MPB no violão e fico, sério? É sério que tu tá fazendo isso? É para humilhar as pessoas? Não, mas é de uma lindeza e de uma sensibilidade, de uma humildade, de uma pureza
que é aquele MPB verdadeiro, assim, sabe? Sem floreio, sem invenções, sem, sabe? Aquele que eu ouvia quando morava em Pelotas, ouvindo Zequinha, não sei se tu conheceu, que tinha um pessoal da gafieira de Pelotas que a gente visitava, que tocava chorinho, né? O Avendano Júnior. Tem até um vídeo da vida do Avendano Júnior. Procurem a vida do Avendano Júnior nas noites de Pelotas. Eu ia toda sexta e sábado para ouvir aquilo. Meu, olha, era uma loucura. Então tá aí, feito as propagandas verdadeiras que a gente deve fazer. Aí, ó, a Lu também falou, muito verdadeiro, a Natalina também, e a gente precisa se acolher mais. É isso aí, acolhimento. Gente, não se leve então a sério. Foi isso que eu falei para os alunos, para as alunas nessa semana. Não se leve então a sério. Porque se levar tão a sério é um ato de não percepção, não entendimento do mundo. Não entendi. Eu estou preso a uma identidade. Né? E aí, quando eu me prendo a uma identidade, eu me levo a sério. Então não se leve tão a sério. Estou enrolando vocês, né, para vocês colocarem na postura. Uma postura digna para hoje, digna para o corpo. Respeitando, acolhendo como está o corpo hoje. Sem fazer uma postura que exija demais do corpo. Se o corpo está pedindo para relaxar um pouco mais, se encoste. Não sei como foi a noite de vocês, mas se puderem manter as costas eretas, mesmo deitado, mesmo deitados, quem estiver deitado ainda. Alonguem o pescoço, mantendo ele equilibrado, com as orelhas apontando na direção dos ombros. Se for confortável, a língua logo acima dos dentes superiores. Os olhos podem estar semiabertos ou fechados, vocês escolhem o que ficar mais confortável para o dia de hoje. E esse tempo é o tempo necessário para que o corpo vá entendendo que é uma mudança de direção. Por um instante é como se ele estivesse numa linha expressa, numa freeway, e aos poucos pega uma rua lateral, uma marginal, desacelera, a paisagem muda. E a viagem é como se retomasse uma paisagem mental. Você vai desacelerando, saindo daquela freeway em alta velocidade, como uma estrada vicinal, mais estreita, em que naturalmente vai reduzindo a velocidade, olhando a paisagem que vai se formando. É como se você desligasse o rádio abrisse as janelas, os vidros, deixasse o ar entrar, sentindo a brisa batendo no rosto, percebendo a vida além de você,
E aos poucos você vai se encantando com essa nova paisagem, fazendo parte, se sentindo parte dessa paisagem. E você se conecta a tal ponto que a sua respiração começa a ficar mais tranquila, mais sutil. E você vê que não há mais pressa. E você vai reduzindo a velocidade como se tivesse, de alguma forma, não querendo interferir com o barulho do carro, com o seu movimento, naquela paisagem. Então você se movimenta lentamente, com cuidado. Seus movimentos se tornam cada vez mais sutis, sua respiração mais sutil, e você se sente parte de um todo. Quem vai permanecer na prática, sugiro que permaneçam observando a respiração. Aos demais que vão para o dia, para as suas atividades, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, procurem, à medida que vão andando no mundo hoje, que as suas ações de fala, pensamento e ações de corpo, elas interfiram o mínimo possível na vida das outras pessoas. Se for interferir, que seja positivamente. Ok? Bom dia, boa quinta-feira e até amanhã.